Irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o missionário Lucas. E meditando nas Sagradas Escrituras, eu me deparei aqui com uma passagem muito importante da Bíblia Sagrada, onde que fala sobre uma moça judia chamada Esther. No seu próprio livro, a qual leva o seu nome, no capítulo 2, versículo 4 e depois o versículo 12, diz a palavra do Senhor. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim se fez. Versículo 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Meus queridos irmãos, vemos aqui 2 versículos no livro de Esther. Esther, para quem não sabe, era uma moça judia a qual estava na fortaleza ou no palácio de Suzã, a qual o rei era o rei Assuero. A Bíblia vai dizer que logo após rainha Vaste ter recusado o chamado de Assuero e ter sido morta pelo rei, a Bíblia vai nos dizer, vai nos informar que Agai, eunuco do rei, propõe uma sugestão para Assuero. Agai chega até Assuero e diz: olha, rei, o Senhor precisa de uma rainha para colocar no lugar de Vaste. Então, reúna todas as mulheres que estejam no palácio de Suzã, todas as mulheres que estejam aqui na fortaleza, reúna todas elas e no período de preparação, para que assim possa se apresentar ao Senhor, para que quando o Senhor vê escolher uma delas para ficar no lugar de Vaste. Meus queridos, a Bíblia vai nos informar que uma dessas mulheres a qual foram reunidas, uma delas era Esther. Esther era sobrinha de Mardoqueu, porque Mardoqueu era parente do seu pai, Abiail, que era pai de Esther. Esther, por sua vez, foi convocada junto com as mulheres até o palácio de Suzã. Porém, o que Esther não sabia era o tamanho do plano de Deus na vida dela. Meu querido, você que está assistindo este vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aí assistindo, talvez você não saiba o tamanho do plano de Deus na sua vida, mas o que Deus tem preparado para você não é no lugar anônimo, tem que ser no meio do palácio. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que num período de 12 meses, Esther, juntamente com outras mulheres, vai preparar. Durante um ano, Esther se banha com mirra e também com especiarias. Eu comecei a me indagar quando eu comecei a olhar e ver que Esther tomaria banho de mirra. Mas por que mirra? A mirra, para quem não sabe, é uma especiaria tirada de uma árvore árabe de bálsamo. A mirra, ela é imprensada com a goma ou com a seiva desta árvore e feita essências ou também perfumes. A mirra é um perfume a qual o seu odor, o seu cheiro é muitíssimo suave. Porém, ela traz consigo um gosto amargo. Noemi, quando estava enlutada por ter perdido os seus 2 filhos e também o seu marido,
ela volta para a sua cidade e diz: olha, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque muito amarga o Senhor me tem feito provar. Jesus, quando nasceu e estava sendo presenteado pelos magos, a Bíblia vai dizer que ele é presenteado com mirra, mas porque, lembre-se que eu disse que a mirra ela tem um gosto amargo. Esther não sabia que o plano de Deus na sua vida seria grande, mas a amargura também teria que vir. A vitória que Esther concederia da parte de Deus era muitíssimo suave, mas o seu gosto para requerer este milagre era muito amargoso. Na nossa vida também não é diferente. Muitas vezes temos que experimentar o gosto amargo da prova para sentirmos o gosto do doce de mel da nossa vitória. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 12 que Esther alcança graça perante os olhos de Deus, perante os olhos do rei, perante os olhos do povo e também perante os olhos de Agai. Quando Esther alcança a graça, a Bíblia vai dizer que Esther não pede coisa nenhuma, senão o que disse Agai. Esther não precisou dar jeitinho. Esther não precisou fugir do caminho do Senhor. Esther não precisou dar uma desviada para viver o plano de Deus. O que Esther precisou foi da oração. O que Esther precisou foi da graça de Deus na vida dela, porque a Bíblia vai dizer que ela alcançou graça perante o rei. Eu quero liberar uma palavra para você. Durante esta semana você vai alcançar graça perante os olhos de alguém. E alguém que achava que você não conseguiria vai ter que olhar você no trono que Deus preparou. Esther não precisou dar jeito algum. Esther só precisou ter a preparação de Deus para poder viver o plano de Deus. A Bíblia diz que Paulo fala: medita-te nestas coisas, porque fará proveito tanto a ti como para aqueles que te ouvem. Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. Uma frase muito interessante de Spurgeon, um grande herói da fé, um dos patriarcas que foram juntamente com a história do Evangelho. Spurgeon vai dizer: domina os livros, coma-os, releia-os, mastiga-os, dirija-os. Meu querido, se você se preparar, grande será a obra de Deus na sua vida. Mas irmão Lucas, missionário, se eu não me preparar, Deus não vai me usar. Claro, Deus vai te usar, mas Ele não vai poder te usar da forma que Ele quer. Porque se você não se preparar, você estará limitando os planos de Deus. Mas se você se preparar, buscar, orar, ler a Bíblia, ler livros, meditar nas Sagradas Escrituras e a fundo na história, Deus poderá te usar muito além do que você imagina. Porque para tudo no plano e nos projetos de Deus há uma preparação. Jesus, para começar o seu ministério, teve que se preparar durante 40 dias e 40 noites. Paulo, para poder viajar pregando o Evangelho, ele teve que se preparar no jejum e na oração. Esther, para conseguir viver o plano de Deus, ela teve que se preparar no jejum e na oração, juntamente com o povo de Israel. Na nossa vida não é diferente. Precisamos de um preparo, precisamos nos preparar para viver aquilo que Deus tem para nós. Meu querido, se prepare, se capacite. Mesmo que alguém diga: você não tem condições, leia a Bíblia, mastiga, abra,
Ore, peça para Deus desvendar a você o que tem por trás das letras. Navegue no oceano do Espírito. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Porque depois que Esther se preparou durante um ano, Deus colocou como rainha. E se fosse nos dias de hoje, ela seria mulher do presidente do Brasil. O que eu falo não é heresia, é uma verdade. E a palavra de Deus para a sua vida é: se prepare. Quer ser um missionário, quer viajar pelas nações, se prepare. Quer ser um pregador itinerante, se prepare. Quer viver os milagres de Deus, se prepare. Quer fazer aquilo que nem homem nenhum fez diante de Deus, se prepare. Quer ver a glória de Deus, se prepare. Quer ouvir a voz de Deus como o povo de Israel, se prepare. Há uma preparação, há um preço a se pagar. Pague o preço para viver aquilo que Deus tem na sua vida. E que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.